Então eu estou falando de idolatria. A idolatria é o ato que o idólatra comete de venerar o amor, o apego exagerados, aonde você centraliza sua confiança, sua direção com Deus. Está entendendo? Porque a idolatria não é só por meio de imagem de escultura. E como eu estava dizendo, os adeptos do sistema religioso evangélico julgam os adeptos do sistema religioso católico de idólatra. E eu já vi muitos dizer, eu tenho testemunho de muita gente que condena as pessoas do catolicismo por causa de idolatria. Olha, vai para o céu não, é idólatra. Olha, venerando imagem de escultura. E você, meu amigo evangélico, você é mais idólatra do que eles. Você é tão idólatra quanto eles. Eles veneram os seus líderes, suas imagens de escultura, aliás. E vocês veneram seus cantores, seus artistas gospel, que enchem locais, aglomeram multidões para ver os homens. Vocês idolatram seus líderes religiosos, seus pastores presidentes. É uma idolatria tão grande que você sauda o povo, não mais no nome de Jesus, é no nome do pastor presidente. Isso é idolatria ou não é? É uma idolatria tão grande que muitos evangélicos, no sistema religioso evangélico, têm mais a obediência, o temor aos seus pastores presidentes do que a Deus. É uma idolatria tão grande que eles ficam muito emocionados, eles ficam muito preocupados quando está na presença dos pastores do que de Deus. É uma idolatria tão grande que tudo que eles fazem é o pastor mandou, se o pastor mandar, se o pastor autorizar, porque ele é o pastor presidente, ele é o homem de Deus. Cuidado, irmão, isso é idolatria também. É idolatria. É uma idolatria tão grande que eu ouvi um relato, escuta, veja como é a idolatria desse povo. A submissão desse povo dentro do sistema religioso evangélico não é a Deus, é não. Eu digo isso porque os fatos comprovam. Isso é notório ver. A submissão, o temor é o que Deus diz, irmão. Eu prego aqui na palavra, eu pego dentro do princípio, eu prego o conteúdo. Se você não gosta, amém. Mas você quer refutar, traga uma explicação melhor, traga um argumento mais plausível do que o meu na palavra. O próprio Deus vai dizer, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adoram, seguindo preceitos de homens e não de Deus. Aí Deus vai dizer, Isaías 29:13, o temor desse povo para comigo consiste em mandamento de homens. Eles vivem uma vida de temor a Deus, não pela palavra, não por Deus, mas pelos homens, pelo que os homens implantam, pelos que os homens decretam, pelos que os homens estabelecem como regra para eles viverem temendo a Deus, não pela palavra. Porque o povo hoje não vive a regra de fé e prática na palavra de Deus. Vivem a regra de fé e prática, a vida de devoção, ao que os seus pastores determinam dentro das suas igrejas. Idolatria, irmão, não é só adorar a imagem de escultura, não, irmão. No meio evangélico tem uma idolatria terrível. O povo hoje é mais preocupado com o que o pastor vai achar do que o que Deus acha. Ó, até a língua, deixa eu tomar água aqui, porque, meu irmão, quando eu falo nisso, eu falo indignado de ver o povo dentro dessa mentira e combatendo contra a verdade, contra alguém que prega isso. Tem muitos agora que estão defendendo. Não, você está errado, está falando do pastor, tem que ser obediente ao pastor mesmo. Idolatrar o pastor, não. Seguir pastor, não. Jesus não mandou seguir nenhum pastor. Jesus não mandou estar sobre a autoridade espiritual de nenhum pastor. Cuidado, viu? Cuidado. Cuidado no que você está sendo ensinado. Não é os valores nem os princípios de Deus, não. Idolatria tremenda no meio evangélico. Os pastores viram o centro da vida com Deus do povo. O povo hoje não é mais dependente de Cristo nem da palavra. O povo hoje dentro das igrejas evangélicas
são dependentes de igrejas evangélicas, dos seus líderes. Se não estiver na igreja evangélica, se não estiver submetendo-se ao pastor, não tem vida com Deus. O povo hoje é dependente de uma vida com Deus por dentro de igreja, por meio de pastores. Ei, esse não é o caminho. A minha vida é dependente de Deus pela palavra e por Jesus. Eu tenho que estar vivendo o evangelho. Eu tenho que estar me conduzindo pelo evangelho. Eu tenho que estar submisso sobre a autoridade espiritual de Cristo. Não é de líder religioso nenhum, nem tampouco de pastor presidente algum. Aí ficam julgando que os católicos é idólatra porque adoram e veneram imagens de escultura. E os evangélicos? Veneram, adoram, reverenciam, estabelecem como seu mediador para Deus seus líderes religiosos, seus pastores, presidente. Irmão, chega a dói no ouvido os obreiros de um certo ministério. Tudo que eles falam é em nome do pastor presidente, em nome do pastor presidente. Eu vejo pessoas tendo mais preocupação em falar o nome do pastor presidente do que o nome de Jesus, irmão. Eles não estão preocupados, a saudação deles não é mais a paz do Senhor Jesus, não. Daqui uns dias, eles vão saudar, sabe como? A paz do pastor presidente. É o pastor presidente, é o pastor presidente, é o homem de Deus, é o homem de Deus. Que idolatria, irmão. O povo não está olhando para Cristo. O povo está olhando para os seus ídolos, pastores, cantores, profetas, homens em púlpitos de igreja. Tem idolatria maior do que a que está acontecendo no meio desse sistema religioso evangélico, que é um sistema apostata da fé, é um sistema onde muitos caíram da graça, onde muitos desviaram da fé, onde estão vivendo uma adoração vã a Deus. O sistema evangélico é. Eu provo isso a você, rapaz. Eu não preciso de muita coisa, não. É só mandar você olhar alguns cultos evangélicos, para você ver o conteúdo, para você ver o que o povo está sendo ensinado, para você ver o entendimento do povo. Conversa com um religioso evangélico, para tu ver qual é o entendimento dele sobre os princípios de Deus. Ele vai falar para você sobre a sua igreja. Tem que estar numa igreja, tem que obedecer o pastor, tem que ir para o culto, tem que tomar ceia, tem que ser batizado. É isso que ele aprende. Tem que cumprir toda a ordenança da igreja, fazer a obra de Deus. É isso que ele conhece de Deus. É a formalidade da vida, dos sacrifícios e da devoção religiosa. Eles não conhecem nada do verdadeiro princípio do Evangelho de Cristo. Estão vivendo uma vida maldita, anátema, dentro de idolatria, dentro de movimentos vãs, evangelho anátema, doutrina de demônios, heresia de perdição, seguindo os princípios dos homens, não de Deus. Aí quer condenar o grupo religioso do catolicismo romano, porque são idólatras, adoram a imagem de escultura. Está aí uma idolatria terrível, o povo morrendo para viver sua vida dentro da obediência e do amor aos seus pastores. O que mais se vê é declaração. Não é Jesus mais não. Meu pastor, homem de Deus, amo Jesus, amo meu pastor é homem de Deus. Meu pastor, o que ele falar eu acredito. Eu vou contar um fato que eu vivi e vou encerrar essa instrução para você, esse esclarecimento. Eu estou falando que eu vivi. Eu fui advertir, orientar, não advertir, esclarecer, porque a Bíblia me dá autorização para eu corrigir o irmão que está fora do entendimento da palavra. Se eu vejo o irmão com um entendimento fora do princípio, sendo conduzido, guiado errado, o meu dever é corrigir. Se ele quiser ouvir, amém. Se não quiser, amém também. Mas eu vou cumprir o meu dever. Eu vou orientar, vou instruir. E eu fui instruir uma determinada pessoa em relação a um ensinamento errado, a uma orientação errada que o tal pastor estava dando. Sabe o que foi que ela disse a mim? Eu não quero saber, não importa o que você me diga. O que vale para mim é o que o meu pastor diz. Se ele estiver errado, eu continuo crendo e acreditando, seguindo e ouvindo ele. Não quero saber. E aí, irmãos? Isso é o que, irmãos? Isso é idolatria, não é? Isso é uma perdição dessa pessoa. É cega guiada por cego, onde ela coloca o Deus dela, a dependência, a vida de Deus, a direção de Deus dela, não é em Jesus. O alvo dela não é Cristo, é o pastor dela, que é um homem falho, corrupto, como tem muitos
se corrompido aí, falsificando a palavra em causa de ganho próprio. Rapaz, essa pessoa disse a mim, eu não quero, eu levando a palavra, eu mostrando, irmão. Eu não estava falando do que eu achava não, meu entendimento não. Eu estava mostrando a palavra, dizendo, olha, a palavra diz assim. Ela disse, eu não quero saber. Está vendo como está esse povo hoje dentro da religião evangélica? Eles desprezam a palavra, é o que diz a própria palavra. Fecham os ouvidos, não suportam a palavra. Desprezam a palavra por seguir seus líderes, seus pregadores, seus profetas, a quem eles estão venerando e seguindo, buscando a graça de Deus por meio da direção do homem, tão perdido. A irmã, olha, falei, eu não queria nem denunciar o gênero. Essa pessoa dizer para mim que não queria saber do que eu estava levando para ela, porque ela só ouvia o pastor dela. Mesmo que ele tivesse errado, ela ia seguir ele. Eu digo, vai você e ele para o inferno. Porque se você quiser ir para o céu, você tem que se converter a Jesus, conhecer a verdade e andar pela verdade, guiado por Cristo. Não é por pastor, nem dentro de igreja nenhuma. Amém, irmãos? Então, se os católicos continuar na idolatria de imagem de escultura e não se converter ao Deus vivo e verdadeiro, vai para o inferno sim. Mas também, se os evangélicos continuar na idolatria de suas igrejas, seus ministérios, seus pastores, presidentes, e não se converter a Jesus e passar a ser guiado por Cristo, também vão para o inferno. É um sujo falando do mal lavado. Irmão, é a palavra. Nós temos que estar firmado na palavra. Se não tiver na palavra, não tem vida com Deus, não tem verdade em você. Você só vai estar na verdade, na vida com Deus, se você estiver na palavra, se esforçando a viver por ela, não a viver dentro de igreja, na direção de nenhum pastor. É viver na palavra, guiado por Cristo, que é o pastor da nossa alma. Amém?